Oi, pessoal, aqui é Ana Paula, professora de Ética e Cidadania da Via Cultural. Tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é a formação das favelas. Elas surgiram na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país, no final do século XIX. Alguns motivos atraíram uma enorme população para a capital do país. Foram eles a decadência da produção cafeeira do Vale do Paraíba, a abolição da escravatura, o início do processo industrial do país e os imigrantes que decidiram se instalar nos centros urbanos. Todo esse aglomerado de pessoas juntas na cidade não tinham onde morar. E eles precisavam de uma moradia barata e de fácil acesso ao trabalho. Justamente por isso, surgiram os primeiros cortiços. Esse crescimento da cidade inchou sua área central, onde se concentravam vários cortiços. Mas a partir de 1893, o prefeito Cândido Barata Ribeiro iniciou uma perseguição aos cortiços, considerados insalubres, demolindo o cortiço Cabeça de Porco. Esse despejo desalojou cerca de 2.000 pessoas que conseguiram permissão para construir suas casas no Morro da Providência, onde se originou a primeira favela do Brasil. Agora, por que o nome favela? Tem um motivo, claro. Em 1897, cerca de 20.000 soldados que estavam na Bahia lutando na Guerra dos Canudos voltaram para o Rio de Janeiro. E quando eles estavam lá em Canudos, eles ficaram alojados numa região que se chamava Morro da Favela, lá na Bahia. Aí eles vieram para o Rio de Janeiro e eles tinham sido prometidos que receberiam terras ou casas para eles ficarem quando eles voltassem da guerra. Só que isso não aconteceu. Os soldados tiveram que se instalar no Morro da Providência, que eles acharam parecido com o Morro da Bahia, então passaram a chamá-lo de Morro da Favela. Outro acontecimento de grande importância para a reurbanização da cidade do Rio de Janeiro e o inchamento das favelas, assim como o aumento de residências na região periférica da cidade, foi a Revolta da Vacina. Essa foi uma rebelião popular que aconteceu em novembro de 1904 e era contra a vacinação obrigatória anti-varíola. Quando o presidente Rodrigues Alves assumiu o governo em 1902, a cidade do Rio de Janeiro acumulava toneladas de lixo. Era um ambiente sujo, onde proliferavam ratos e mosquitos, e doenças como a peste bubônica, a febre amarela e a varíola se espalhavam pelas ruas da cidade. Decidido a reurbanizar e sanear a cidade, o presidente Rodrigues Alves nomeou o engenheiro Pereira Passos para prefeito e o médico Oswaldo Cruz para diretor da saúde pública. Com isso, iniciou a construção de grandes obras públicas, o alargamento das ruas e avenidas e o combate às doenças. Essa reurbanização da cidade do Rio de Janeiro trouxe um problema grave para as camadas mais pobres da sociedade. Depois que foram derrubados seus casebres, seus barracos para abrirem as novas avenidas, essa população ficou desalojada. Os aluguéis também ficaram altos demais e essas pessoas não conseguiam mais viver perto dos seus trabalhos, sendo empurradas para as periferias da cidade. Por isso, também muitas delas decidiram subir os morros, inchando ainda mais as favelas. Mas o Rio de Janeiro continuava sujo e era preciso combater o mosquito e o rato, transmissores das principais doenças. Primeiro, o governo anunciou que pagaria a população por cada rato que fosse entregue às autoridades. O resultado foi o surgimento de criadores desses roedores, a fim de conseguirem uma renda extra. Devido às fraudes, o governo teve que suspender a recompensa pela apreensão dos ratos. A imprensa não perdoava Oswaldo Cruz, dedicando-lhe charges cruéis, ironizando a eficácia do remédio. Agitadores incitavam a massa urbana a enfrentar os funcionários da saúde pública, que, protegidos pelos policiais, invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força. Enquanto agentes da saúde pública invadiam e vasculhavam casas, a oposição resolveu resistir, já que todo mundo tinha o direito à preservação do próprio corpo e impedir que colocassem um líquido desconhecido
dentro dele. Outra questão também era a moralidade, porque muitas mulheres nessa época se acostumavam a cobrir o corpo. E só o fato de ter que desnudar o ombro para que fosse aplicada a vacina era um problema moral. Entre 10 e 16 de novembro de 1904, as camadas populares do Rio de Janeiro saíram às ruas para enfrentar os agentes da saúde pública e a polícia, no que ficou conhecida como a Revolta da Vacina. O centro da cidade foi transformado numa praça de guerra, com bondes derrubados, edifícios depredados e muita confusão na Avenida Central. É claro que tiveram motivos políticos por trás dessa revolta. Os militares apoiaram a população porque eles queriam derrubar o então presidente Rodrigues Alves. Porém, essa revolta não teve sucesso e o presidente continuou no poder. Porém, a lei da vacinação obrigatória foi modificada e ela passou a ser optativa a partir de então. Após esse primeiro período, onde muitas pessoas foram empurradas para as favelas do Rio de Janeiro, essas favelas continuaram a crescer, tanto pela dificuldade de moradia, como pelo alto custo de vida, como pelos migrantes que vinham de todas as partes do país. Aqui em São Paulo, essa favelização começou a crescer na década de 40, principalmente por causa dos imigrantes que vinham do Nordeste. Nessa foto, favela do Ibirapuera, onde haviam 186 barracos e hoje é o parque. A favela do Vergueiro, uma das maiores nos anos 60 e 70 e hoje é a Chácara Clabim. E a favela do Canindé, com 300 barracos, na margem esquerda do Tietê. Atualmente, São Paulo é a cidade que tem maior número de favelas, seguida do Rio de Janeiro. Segundo o censo de 2010, a cidade tem aproximadamente 2 milhões de pessoas, 11% da sua população, que vivem em favelas ou assentamentos irregulares. Aqui é a favela de Paraisópolis, maior favela da capital, segundo o censo de 2010, e favela de Heliópolis, também uma das maiores da cidade. Desde que essas regiões com aglomerados de casa foram criados, o termo favela passou a designar qualquer área empobrecida de uma cidade. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Comentem, compartilhem e deem o seu like. E, por favor, assistam às aulas dos outros professores e às lives que estamos fazendo no final de semana. Tchau, gente. Fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima.